Como você está? Eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus com você. Atos, capítulo 28, onde nos mostra Paulo depois de uma grande viagem, no capítulo 27, onde ele passa por todos os naufrágios e Deus livra porque tem promessa na vida dele, onde os presos que estavam ali com ele também são livrados da morte por causa da presença de Paulo, porque nós que temos promessa, onde nós estivermos, as pessoas que estão do nosso lado são abençoadas por causa disso. E a palavra de Deus diz, no capítulo 28, que ele chega lá na ilha de Malta e lá fizeram uma grande fogueira por causa do frio que estava, e naquela fogueira uma víbora, uma cobra, pulou daquela fogueira e picou a mão de Paulo. A palavra de Deus diz no capítulo 28 que muitas pessoas começaram a olhar para Paulo e acho que esse homem realmente ele não presta, ele deve ser um homem muito mau, um homicida, porque uma víbora picar a mão dele, olha só, ele já estava sendo conduzido todo aquele projeto do naufrágio, tendo salvo todos os presos, tendo sido perseguido por causa do evangelho, levado a ser preso, todo o processo que Paulo estava passando. Agora uma víbora pica a mão dele e ele ainda é julgado. Leia depois em casa no capítulo 28. Mas o que eu acho mais impressionante é que Paulo não parou. A palavra de Deus diz que ele apenas sacudiu a víbora e muitos ficaram olhando para ver o que ia acontecer, porque aquela víbora, aquela cobra, quando picava, as pessoas morriam, mas Paulo continuou fazendo o que ele estava fazendo. Na continuidade do capítulo 28, mostram pessoas que estavam doentes e foram trazidas até Paulo para Paulo orar, e enfermos foram curados. E as pessoas começaram a ver que aquela cobra não atingiu a Paulo, não atingiu ao servo de Deus. Então eu gostaria de deixar essa palavra para você. Mesmo se você foi atingido por alguma cobra, por alguma coisa que atingiu a sua vida, não para se justificar. Mesmo se as pessoas estão olhando para você, achando que você tem alguma culpa, sem você ter, não para justificar. Seja feito Paulo, continua fazendo a obra de Deus, porque são as obras, os frutos que você tem que vai falar por você. Quando você parar para se justificar, você pode atrapalhar o que Deus tem para fazer através da tua vida. Mesmo que você venha num processo muito longo, como foi a vida de Paulo no capítulo, a vida dele toda, mas eu acho impressionante o capítulo 27, ele passa por todos os naufrágios, mesmo passando por aquilo tudo, ele poderia chegar no capítulo 28 e descansar, mas mesmo assim ainda encontra pessoas para o julgarem. Ele não tinha culpa por ter sido picado por uma cobra. Você também pode não ter culpa, nem eu, muitas vezes, de sermos atingidos por determinadas cobras, por determinadas situações. Nós não chamamos a existência, mas vem sobre nós, e as pessoas, ao invés de nos entenderem, às vezes até nos culpam porque somos atingidos. Foi isso que aconteceu com Paulo, mas aí ele simplesmente sacudiu aquela cobra e continuou. E é tão lindo no capítulo 28, quando eu vejo Públio vindo, trazendo pessoas com febre, e ele orou e aquele homem ficou curado. Paulo poderia estar, ai meu Deus, será que eu vou ficar doente? Será que essa cobra vai me matar? Não, ele continuou fazendo a obra de Deus. E quando vai terminando o capítulo 28 de Atos e o restante de Atos, mostra que quantas pessoas naquela ilha ainda aceitaram ao Senhor Jesus. Então Paulo, ele não parava para ficar justificando as pessoas. O que vocês estão pensando de mim? Vocês estão achando que porque essa cobra me picou é porque eu não presto mesmo? Não, ele continuava fazendo a obra de Deus. Então eu gostaria de compartilhar essa palavra com você. Continua fazendo a obra do Senhor. Não olha para o que estão falando ou deixando de falar.
vacilar. Continua firme fazendo a obra do Senhor, mesmo que as situações venham para te atingir, para me atingir. O mais importante é nós não pararmos. E eu gostaria de deixar uma palavra do Senhor em Isaías, capítulo 54, o versículo 17, que diz assim, olha: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, toda língua que contra ti em juízo se levantar, esta é a herança. Só um minuto, que eu com óculos fico um pouco sem óculos e esse óculos já está vencido, mas vamos lá. Toda arma contra ti não prevalecerá. Toda língua que contra ti em juízo se levantar, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que a mim procede, diz o Senhor. Nenhuma arma forjada contra a tua vida, contra a minha vida, assim como as armas forjadas que estavam se levantando contra a vida de Paulo, quis se levantar, prevaleceu. Nenhuma língua que se levantar contra a minha vida, contra a tua vida, em juízo, Deus, o Senhor, a condenará. Recebe esta palavra do Senhor neste dia, em Isaías 54, versículo 17, para a minha vida e para a tua vida, em Cristo Jesus. Porque o Senhor é aquele que faz todas as coisas. O Senhor é aquele que nos protege. O mais importante é nós não pararmos de fazer a obra do Senhor, porque vão vir pessoas sedentas, precisando ouvir a palavra, e nós precisamos estar de pé e dizendo: eu estou aqui, independente se cobras me picaram, mas eu não paro, independente do que estão pensando de mim, mas eu não paro, eu continuarei fazendo a obra do Senhor. Tenha um dia de paz, que o Senhor te abençoe, que a boa mão do Senhor esteja estendida sobre a tua vida, em Cristo Jesus. Receba um abraço da missionária Elizabeth e que a mão do Senhor esteja sobre a tua família, aqueles que estão perto e aqueles que estão longe, em nome de Jesus Cristo.